foi-me dado a responsabilidade de falar sobre a expiação limitada ou a redenção particular, né? Depende da forma como querem nomear. E o texto que Deus direcionou é o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu sei que quando se fala de expiação limitada é mais comum ficar viajando lá no Novo Testamento, né? Passear bastante lá nas cartas paulinas e alguns dizeres de Cristo, mas nós temos isso profetizado também. Nós temos aqui em Isaías 53 o servo do Senhor, a sua obra e o resultado dessa obra. Isaías 53, o capítulo todo. Na verdade, tem muita doutrina pesada também no Velho Testamento. Eu encorajo vocês a estudarem o Evangelho de Levítico. Tá? Encorajo vocês a estudarem o Evangelho segundo Levítico e ver toda a obra da salvação tipificada em Moisés, dando a roupa para os servos, lavando. Todas aquelas coisas apontam para Cristo. Estudar o tabernáculo também aponta para Cristo. O Velho Testamento, como ele mesmo no caminho com os discípulos, né, começando de Moisés e partindo pelos profetas, expunha tudo que estava escrito a seu respeito. Então, o Velho Testamento é sobre Cristo também. Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 12, diz assim: Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos. Pai, bendizemos ao Senhor nessa noite pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e lê-la livremente nesse local. Assim como oramos por aqueles que padecem perseguição por amor a Ti, conservam o Teu nome, que não negaram a fé, mais uma vez intensificamos o nosso rogo diante de Ti por eles, para que não desanimem e perseverem na fé diante do Senhor. Quanto a nós, clamamos a intervenção do Teu Espírito em nosso entendimento, em nosso coração, concedendo-nos a graça de conhecer mais de Ti. Faça com que Cristo brilhe aos nossos olhos nessa noite ao vermos a glória e a vitória do Teu servo nesse texto. Mais uma vez também lembramos das crianças, que elas possam aprender desde pequenas as sagradas letras que conduzem à salvação e crerem em Ti. Bendito seja o Senhor de eternidade em eternidade, em nome de Cristo. Amém. Propósito
do sermão, né, quero deixar claro que o nosso propósito nessa noite é buscarmos, através do estudo desse texto, a verdade que glorifica a Deus. Nosso empenho aqui, o empenho que vou procurar, é trazer a verdade de Deus de maneira que isto glorifique a Deus. Também entendemos que quando buscamos o conhecimento da verdade, sabemos que achamos essa verdade porque a produção da edificação do próximo. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Não basta querer você somente conhecer a verdade, mas é buscar essa verdade, conhecer mais de Cristo para a edificação do próximo. Richard Baxter, em sua obra chamada O Pastor Aprovado, não sei se alguns de vocês já leram, é muito bom, ele cita um monge chamado Bernardo de Claraval, que diz o seguinte: aos que adquirem conhecimento pelo valor do conhecimento, e isto é vaidade de baixo nível, mas há os que desejam tê-lo para edificar outros, e isso é amor. E aos outros que desejam para que eles mesmos sejam edificados, e isso é sabedoria. Então, o propósito de nós estudarmos a palavra de Deus hoje é a nossa edificação e a busca da edificação do próximo. 3 coisas que nós vamos ver nesse texto. Nós vamos meditar hoje sobre o servo do Senhor e a sua obra. Cristo, desde o capítulo 42 de Isaías, que é a segunda parte do livro, ele é chamado de meu servo, meu servo, meu servo. Então nós veremos o Senhor, o servo do Senhor, do versículo 1 a 3, o caráter, as características dele. Do versículo 4 a 9, nós veremos o servo do Senhor e a sua obra, o que ele veio fazer. E do versículo 10 ao 13, nós veremos o resultado dessa obra. Antes de entrar nisso, quero dar uma breve explicação sobre o que é expiação e, consecutivamente, sobre propiciação. Nós temos no texto, no Velho Testamento, especialmente em Levítico, todas as vezes que aparece a palavra expiar, o termo é o kafar. Tem alguém que estuda hebraico aqui para me corrigir? Então, se eu falar errado, eu vou ficar tranquilo, né? Kafar, traduzido como expiar, ou cobrir, ou esconder por causa do cobrimento, a fim de que não fique visível. E, de certa forma, isso chama a atenção para outra parte dessa doutrina da expiação, que não vai ser focada nessa noite, que é a doutrina da propiciação, em que a divindade, vamos dizer assim, irada, precisa ser apaziguada. Então, nos povos pagãos, as pessoas iam lá e ofereciam certos tipos de sacrifícios, entendendo que aquela divindade ficaria calma e poderia, assim, extinguir a sua mão. Em Atos 17, se você puder estudar sobre o altar ao Deus desconhecido, tem um livro de um missionário que me faltou o nome, que Fator Melquisedeque é o nome do livro. E ele conta a história daquele altar, mais ou menos isso daí. As pessoas indo até a divindade, proporcionando alguma coisa para que essa divindade seja apaziguada, já que no caso de Deus, não é Ele que aceita algo que vem das mãos dos homens, mas é Ele que providencia aos homens aquilo necessário para que se aproximem dEle. A palavra oferta, no livro de Levítico, principalmente, quando alguém vier trazer oferta ao Senhor, a ideia da palavra é aproximação. Então, quando alguém vier se aproximar do Senhor, Deus, Ele proporciona tudo o necessário para que o pecador venha a Cristo. Então, é mais ou menos essa a ideia da expiação, em que Deus, por meio dos sacrifícios, por exemplo, que ocorriam no tabernáculo e na tenda da congregação, onde havia o altar de bronze, quando a ovelha, o boi ou o casal de rolinhas eram mortos ali, o pecador era tipificado como sofrendo a punição no lugar aqueles animais sofrendo a punição no lugar do pecador, e com isso o pecado era coberto. Deus se tornava favorável à pessoa. Só que, uma nota, no Velho Testamento as expiações só cobriam o pecado, não tiravam o pecado. De forma que, se você pecasse novamente, você precisaria fazer todo aquele processo. Mas em Hebreus 10:4 nos é dito: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E em João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Cristo ele não somente cobriu os nossos pecados, mas ele os removeu de diante de Deus. Então vamos para o nosso primeiro item aqui, o servo do Senhor. Antes de partirmos para a sua obra e para o resultado dessa obra, nós precisamos ver quem é essa pessoa que está vindo servir a Deus. No versículo 1 a 3 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O caráter desse servo é um caráter humilde. Eu não vou entrar, e não vou ter tempo para entrar em todos os detalhes e links do Velho Testamento com o Novo Testamento, mas esses 3 primeiros versos apontam para o início, o aparecimento de Cristo. Ele não apareceu como alguém pomposo, como alguém em que as pessoas de longe já vinham e ficavam interessados ou queriam estar perto dele. Ele surgiu como uma raiz de uma terra seca, como algo que as pessoas viam e não dava importância. O seu nascimento foi humilde. Quem lembra a oferta que os pais dele ofereceram no templo? Um casal de rolinhas. E se você vê isso no Velho Testamento, era a oferta dos pobres, dos mais pobres mesmos. Cristo ele não surgiu como aquele filho de um rei, como os judeus esperavam. A turba farisaica, os escribas e fariseus, eles estavam esperando um Messias que iriam acabar com o Império Romano, mas não é assim que ele foi descrito. Este servo, ele surgiu debaixo de grande humildade, como uma planta sem muita expressão, sem muita pompa. Assim também a vida de Cristo foi marcada pela sua humildade. Não havia nele nenhuma beleza que atraísse as pessoas, nenhuma glória admirável, nada que despertasse a mente dos homens. Quando falou que ele era da Galileia, qual foi a resposta? Por acaso pode alguma coisa boa vir da Galileia? Desprezado, humilhado. A expressão do versículo 3 é mais forte ainda. A ideia desse virar o rosto, desse desprezar o rosto, desse esconder o rosto, era uma atitude que eles tinham para os leprosos. Os leprosos, eles eram cortados do convívio da sociedade. De maneira que quando alguma pessoa se aproximava, eles tinham que gritar, imundos! As pessoas os serviam com caniços bem longos, para não ficarem perto. A ideia é que Cristo ele foi rejeitado desse ponto. As pessoas olhavam para ele e não queriam de maneira nenhuma, não viam nada de atraente nele, e por causa disso se faz mais elevado o valor da graça de Deus. Porque antes da salvação era dessa forma que eu e você o víamos. Não tinha beleza, nada que nos atraísse, nós não dávamos nada para ele, um derrotado. Mas pela graça de Deus, conforme diz em 2 Coríntios 4, 6, mas ele mesmo brilhou em nossos corações a luz do evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Da mesma forma que as pessoas que estavam fora do tabernáculo e viam aquela construção cheia de pele, na frente cheio de sangue, restos de animais, e não entendia que valor tem aquilo, que beleza tem aquilo, mas quem entrava e via as paredes de ouro, o candelabro de ouro, a pia de ouro, tudo de ouro, o linho fino lá dentro, a ideia de quem está fora do cristianismo não vê beleza. Não vê nada que seja atrativo, mas quem está dentro contempla a glória de Cristo, porque o ouro ali tipifica a divindade dele. Então essa é a questão que aparece nesse início. Cristo ele aparece como um servo humilde, alguém que aparentemente não faria nada para ninguém, não seria útil de nenhuma forma. Não somente a pessoa dele foi desprezada, mas a sua mensagem também foi desprezada. Versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E se você recorda o chamado de Isaías, ele sabia que não haveria fruto algum em sua mensagem. Senhor, até quando nós vamos pregar? Lembram dessa passagem, Isaías 6? Até que fiquem surdos, cegos, ninguém vai dar crédito a Isaías. Essa mesma expressão é usada em Romanos 10. Quem creu em nossa pregação, não somente a pessoa dele foi rejeitada, mas a mensagem que ele trazia da parte de Deus também foi rejeitada. Marcos 1, 14 a 15 diz, depois de ter João sido preso,
foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a primeira questão que devemos ver sobre o servo do Senhor. Ele começa como alguém que não tem muita expressão, alguém que não vai dar em nada. Infelizmente, quando se trata da doutrina da expiação, é assim que reportam Cristo. Quando dizem que uma pessoa por quem Cristo morreu pode ir para o inferno, como um derrotado, que o que ele fez na cruz não foi o suficiente, não garantiu. Depende da pessoa. Sim, eu não excluo a responsabilidade da pessoa, mas nós não estamos falando de um derrotado aqui. No início ele pode parecer alguém que não vai dar em nada, mas no final Deus garante, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Aqueles por quem ele morreu serão agregados e estarão no coro celestial e estarão servindo ao Senhor por toda a eternidade. Segundo, não somente é interessante meditarmos sobre o servo do Senhor, mas qual é a obra que ele veio realizar. Certamente ele não veio para que você seja rico, nem para que você viva uma vida inteira sem doenças, nem para que você seja cabeça e não cauda, como esse tipo de... Eu não sei, acho que um dos irmãos orou sobre isso, né? Que há tanta podridão na TV, infelizmente. Mas conforme Timóteo diz, né? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no versículos 4 a 9, nós temos a obra dele. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum em sua boca. 7 itens que nós podemos entender aqui sobre a obra de Cristo. Primeiro, no versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. No versículo 4 também diz que ele levou sobre si as nossas dores. No versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. No versículo 5 também diz que ele foi moído. No versículo 6 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Segundo os Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feito justiça de Deus. Sexto, ele foi cortado, morto, da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. 7, deu a sua alma como oferta pelo pecado, versículo 10. São 9 itens, eu falei 7. Ele levou sobre si o pecado de muitos, versículo 12, e ele intercedeu pelos transgressores. Eu não vou detalhar, tá? Só esbocei e eu vou pegar algumas partes aqui para nossa meditação. Então, 3 itens que nós devemos considerar sobre a obra de Cristo. Fez parte da sua obra ser castigada por causa da transgressão e a iniquidade do seu povo. É claro, o Senhor dizendo que ele levará sobre si a iniquidade do seu povo. Como substituto, ele estava sofrendo por causa dos pecados de outros, pois ele mesmo não tinha pecado. Não é que ele não cometeu pecado, ele não tinha a natureza de pecado. Ele não estava sofrendo por causa de algo que ele fez, ele estava sendo o substituto de outros. Em 1 João 3,5 diz o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Uma outra questão que enfatiza por quem Cristo morreu, quando é dito nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades de nós todos, a ideia. Então é de cada cabeça, de cada pessoa. Mas quando nós chegamos no versículo 8, ele diz assim:
por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado, a ideia morto, da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi o substituto do seu povo. Mateus 1:21 diz, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Segundo, não somente ele sofreu em lugar do seu povo, mas fez parte da sua obra nos reconciliar com Deus. O versículo 7 diz assim, no meio dele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em sua morte expiatória, Cristo reconciliou o seu povo com Deus, aplacando a ira de Deus. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, fez parte da sua obra expiatória nos reconciliar com Deus, aplacando a ira de Deus, cobrindo os nossos pecados, fazendo com que Deus voltasse favoravelmente a nós. Diz assim o texto, 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em sua morte expiatória também, Cristo nos proporciona a paz com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele também nos proporciona a paz de Deus. Em Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A primeira é incondicional. A paz com Deus depende da obra de Cristo, e como a obra dele é eterna, nós nunca veremos de perdê-la. Mas a paz de Deus é condicional. Depende da sua obediência. Depende se você está entristecendo o Espírito Santo ou não. Depende se você está tendo comunhão com Deus ou se você não tem confessado os seus pecados. Porque dentro da comunhão com Deus está esse pacote, a paz de Deus. Essa jaz sobre a nossa responsabilidade. Terceiro, fez parte da sua obra glorificar a Deus cumprindo a sua vontade. No versículo 10, voltando para Isaías 53. Isaías 53, versículo 10 diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu acho que na corrigida fiel não é a vontade do Senhor. Alguém tem a corrigida fiel aí? Como? O bom prazer do Senhor. Eu sei que há uma outra versão. Foi da vontade do Senhor que ele se oferecesse como oferta pelo pecado, porque é dito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E vale enfatizar que Cristo cumpriu a vontade do Senhor, se entregando por todo aquele que o Pai deu a ele. No versículo 12 diz, por isso eu lhe darei muitos. Mas vamos ver isso no Novo Testamento. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. João 6,37. Cristo, em sua obra, também abraçou a incumbência de glorificar a Deus cumprindo a sua vontade. Se entendemos que Deus elegeu um certo número, também devemos entender que não há nenhum tipo de guerra de intenções na Trindade. Na economia da Trindade ou na administração da salvação não há, olha, o Pai vai fazer isso, mas o Filho vai fazer uma coisa diferente do que o Pai projetou. Há uma perfeita unidade. Em Efésios, capítulo 1, diz que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Você já viu formar um conselho com uma pessoa?
Quando fala, vamos formar o conselho aqui, se pensa de pessoas que estão se reunindo para debater algo. Então eu entendo que quando se diz que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, foi o que a Trindade decidiu fazer na eternidade passada. E aqui nós temos isso bem claro. Versículo 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44 do mesmo capítulo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 17, a oração sacerdotal também. João capítulo 17. Versículos 6 a 10. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Lembra que no finalzinho do capítulo de 53 é dito que ele intercedeu pelos transgressores? É por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Voltando para Isaías 53. Não somente um servo humilde, com uma obra extremamente gloriosa, de agradar ao Pai, de resgatar pecadores, de restaurar e reconciliar o homem com Deus, e não Deus com o homem. Não é Deus que estava sendo reconciliado, é o homem que precisava se reconciliar com Deus. Mas também aqui nós temos a garantida e a firmeza de que o que ele realizou terá efeitos eternos. Ele não veio possibilitar. Ele não veio fazer, olha, eu vou até aqui e o resto é com você. Não, eu vou até você e eu vou te trazer para mim. E eu estou proporcionando tudo isso para que você venha a mim. O servo do Senhor e o resultado da sua obra, do 10 ao 13 do capítulo 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso que ele levou sobre si, a recompensa da parte de Deus, a resposta de Deus Pai é essa. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os pecadores repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 4 coisas que asseguram a certeza dessa obra. Primeiro, versículo 11 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Não é que é possível. Talvez ele verá o fruto, ou possivelmente ele verá o fruto, dependendo das circunstâncias. Não, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Versículo 11 também diz que ele ficará satisfeito. No versículo 11 também diz que ele justificará a muitos. E no versículo 12 diz que ele receberá a muitos como a sua parte. Neste ponto, podemos afirmar que a morte de Cristo não se constituiu uma mera possibilidade de salvação, mas podemos afirmar seguramente que a sua morte expiatória garante a salvação para todos ou por todos aqueles por quem ele morreu. E o interessante do versículo 12 é uma linguagem de guerra.
Ele vai repartir os despojos. Talvez você lembre de Efésios capítulo 4, antes do versículo 11, quando fala de pastores e mestres, é dito que ele desceu e subiu, levando consigo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. É a mesma linguagem de alguém que foi para a guerra, venceu, e na sua volta ele distribui aquilo que ele adquiriu na guerra. Cristo aqui, ele é reportado como um guerreiro, como um vitorioso, alguém que realmente conseguiu aquilo que ele veio fazer. Algumas considerações. Geralmente, nas aplicações agora, sempre é levado para a área de evangelismo o tema da expiação limitada como a certeza de que a obra não será vã. Pela graça de Deus, eu tive algumas oportunidades de pregar na rua, lá perto de casa. E no início, às vezes a gente se sente um pouco amedrontado ou sem esperança, porque é extremamente horrível encarar a dureza dos corações para com o Evangelho. Mas conforme Deus vai trazendo doutrina e conforme Deus vai trazendo verdade, a esperança vem e a certeza de que você pode ir pregar porque não vai ser vão. Porque aqueles por quem Cristo morreu, e no momento em que aprover a Deus, Ele haverá de chamá-los. Tive também a oportunidade de fazer um trabalho no Bangu 3, durante 1 ano e pouco, pregando para os presos lá, e é uma coisa extremamente difícil, porque você vai numa semana, você fala uma coisa, aí depois vai 1 milhão de outras denominações, e faz aquela salada, e eu já ouvi cada coisa lá, mas qual é a minha esperança? De que as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz dele. De que ele prometeu que quando elas ouvirem, elas vão fazer o quê? Vão segui-lo. Ele está conduzindo. Quando diz no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e em João, Caifás, ele diz, olha, não é bom que todo o povo pereça, mas deixa que esse homem morra para que os demais não pereçam. E aí João ele faz um tipo de comentário. Ele não sabia que estava falando da parte do Senhor, que era importante que Cristo morresse para que ele agregasse todos os filhos de Deus que estavam espalhados pelo mundo. Mas eu quero direcionar para outras questões que podemos extrair do texto hoje. Não somente sobre a verdade da expiação, que entendemos que é clara aqui, mas algo prático para nós aqui. O texto reporta Cristo como um servo, como alguém que está trabalhando para Deus, como alguém que está ministrando para Deus. E a palavra ministro, não sei se você já foi estudar na história isso, era o remador do 3º compartimento do navio, que morria remando. Hoje as pessoas têm uma ideia de ministro como se fosse alguém pomposo, né? Alguém que... Mas se você quer ser um ministro de Cristo, você tem que ter a ideia de que você vai morrer por ele. De que você vai ficar lá esquecido, de que você vai ser o último. Paulo também, numa das expressões dele em 2 Coríntios, ele diz que, olha, somos como que prisioneiros, voltando lá do fim da fila, é assim que vocês nos veem, mas nós somos aqueles que estão servindo a Deus. A primeira aplicação que eu quero trazer aos irmãos nessa noite é o seguinte, a fim de sermos um vaso útil na mão de Deus, devemos levar a sério a humildade em nossas vidas. Esse servo, vamos dizer assim, o cartão de entrada, né? A qualidade de entrada dele, de Isaías 53, é a humildade. Se você deseja servir a Deus, aqui nessa igreja, servindo aos irmãos, coloque na sua lista humildade em primeiro lugar. Não se preocupe com um trabalho que parece uma raiz de uma terra seca que não vai dar em nada. Não se preocupe em querer algo que vá realmente ter, vamos dizer assim, exposição, porque infelizmente alguns pensam que serviço é só aquilo que pode ser visto pelas pessoas. Mas serviço é tudo aquilo que pode ser visto por Deus. E a fim de podermos servir a Deus como Cristo serviu ao seu Pai, nesse texto, humildade é imprescindível. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E essa ideia de, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, Deus me ensinou isso uns tempos atrás. Eu tenho um pastor aqui no Rio, conhecido meu, que é uma pessoa muito calada, muito quieta,
muito assim, dedicada no serviço. E toda vez que ele vem para conversar, ele sempre se coloca de baixo mesmo. Olha, você falou isso, poderia me ensinar mais? Poderia me ajudar a entender mais? Aí ele precisou voltar para os Estados Unidos, ele é americano. E aí, conversando com uma outra missionária, falou, não, ele precisou voltar porque ele está terminando o doutorado dele. Ele já tinha um bacharelado, 2 mestrados em Bíblia e mais uma outra coisa lá, e estava terminando o doutorado. E isso, para mim, foi um tapa na cara sobre o que é não julgar com usurpação. Você ser alguém muito importante, mas que isso não te toma a tal ponto de que você quer expor. Você quer que as pessoas notem. Não, você vem, que Cristo seja visto e eu esquecido. Spurgeon, quando estava se construindo o tabernáculo metropolitano e terminou, no último sermão dele, eu esqueci o nome da primeiro templo que ele estava, ele, no finalzinho do sermão, ele falou, olha, que o meu nome pereça, mas que Cristo seja lembrado para sempre. E ele era um pouco gordo e cansava durante as pregações, não tinha microfone naquela época, não tinha ar-condicionado, imagine, um monte de gente num lugar fechado, e ele gritou várias vezes que o meu nome pereça e que Cristo seja exaltado, e sentou exausto. Assim nós devemos fazer, irmãos. Se você deseja servir a Deus, apresente-se como uma raiz de uma terra seca. Não fique preocupado com título, não fique preocupado com tapinha nas costas, não fique preocupado com notoriedade, não se ire quando você faz uma coisa e as pessoas não notam, porque daí se você se irá é porque você não está fazendo para Deus, mas sim para os homens, mas sirva ao Senhor. Deus, Ele está, conforme diz em Jesus de João 4, rogai ao Senhor que mande mais trabalhadores à seara. Mesmo a igreja tendo muitas pessoas no campo, não significa que todos estão abraçando a seara. E humildade é imprescindível. Segundo, a fim de servir a Deus como Cristo serviu, é necessário termos a noção de que teremos que pagar um preço. Não queira ou não pense que há necessidade, a possibilidade de querer servir a Deus sem que um preço seja pago. De estar mais próximo de Deus sem que um preço seja pago. 3 coisas que eu alistei aqui que nós podemos entender sobre o que é seguir a Cristo. Lá em Timóteo, 1 Timóteo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente Cristo Jesus serão ou padecerão perseguições. Mas 3 coisas que eu alistei aqui que pode fazer parte daquele que está querendo servir a Cristo fielmente. Você pode pagar o preço da opressão e da humilhação. Versículo 7. E ele foi oprimido e humilhado. Se você é alguém que não suporta uma cara feia, um não atravessado, se você é alguém que desiste na primeira palavra mal atravessada, reveja o que é seguir a Cristo. Porque assim como o odiaram e o chamaram de Beelzebu, assim farão com os seus seguidores. A obra de Deus ela é importante aqui dentro, sim, mas ela também é importante lá fora. O evangelismo não está nas costas do pastor. Infelizmente, muitos entendem que quando dizem Timóteo, faz o trabalho de um evangelista, é de pregar o evangelho, mas ele não foi comissionado sozinho para isso. Ele não foi chamado sozinho. Se vocês estão aqui é porque pessoas também se desprenderam e foram atrás de vocês com o evangelho, e na preocupação de não querer padecer algum tipo de opressão, de humilhação. Às vezes eu entendo aquelas irmãs que não têm esposos crentes ainda, quanto que padecem dentro de casa, ou aqueles que ainda lutam por ver os seus entes queridos convertidos, e eu creio que é ali o maior lugar de opressão e de humilhação, mas continue. Continue semeando a palavra de Deus, continue fazendo Cristo exaltado. Segundo, você também pode pagar o preço do desprezo e da rejeição. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado. E o terceiro, que é algo muito interessante, no versículo 5, ele pagou o preço pela pacificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E lá em Romanos diz que, se possível, tende paz com todos os homens. E Mateus 5 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E na igreja, irmãos, eu estava pregando hoje, estou fazendo uma série sobre a carta às igrejas do Apocalipse, e eu de manhã falando sobre Pérgamo. E quando Satanás ele não consegue destruir uma igreja de
fora para dentro, que foi o caso de Pérgamo, Cristo fala para a igreja: conheça o lugar em que tu habitas e que aí é o trono de Satanás. E na cidade de Pérgamo, de vários templos que existiam, tinha dois bem peculiares. Um era um templo para o imperador, que todo ano, todo cidadão de Pérgamo deveria lá queimar incenso. E se a pessoa não queimasse incenso, ou ela perdia a sua cidadania. Lembra o que isso gerou para Paulo em Atos, quando o centurião soube que ele era cidadão romano? Era muito importante ser um cidadão romano. Ou você pagava com morte. Cristo cita o seu servo Antipas. Mas também naquele local havia um templo de uma serpente. Era um templo cheio de serpentes. E quando as pessoas tinham algum problema, diz a história, né, que elas iam lá. E se nós pegarmos na história, a serpente que foi levantada no deserto, serpente de bronze, por causa que as pessoas eram picadas por serpentes abrasadoras, e mais para frente o povo começou a adorar aquela serpente. E é claro que Cristo chega para a igreja e diz: olha, vocês conservam o meu nome, não negam a minha fé, e isso é muito bom para vocês. Satanás não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro com as ameaças do Estado. Mas ele estava fazendo outra coisa. Ele estava destruindo a igreja de dentro para fora. Ele diz: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os balamitas, e tens aí os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Isso é só um exemplo. Vocês podem ser muito firmes em rejeitar a pressão do mundo para dentro da igreja, mas não devem abaixar a guarda e deixar de vigiar do que ele pode fazer no meio de vocês. Com fofocas, intrigas, discussões, inimizades. Você está disposto a pagar o preço pela pacificação da igreja? Você está disposto a pagar o preço para ser um canal da paz de Deus? E a palavra paz aqui, aquelas que muitos grupos, shalom, né? Deus, ele preserva a sua igreja, mas nós também devemos amar a preservação que Deus tem por sua igreja. Cristo é dito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre você, sobre ele. Ele sofreu no seu lugar para que eu e você pudéssemos e temos paz com Deus. A pergunta é: aqui dentro você está disposto a pagar o preço pela paz? A ser humilhado, a ser mal interpretado, mas com a clara e a nítida expressão de que você ama a pessoa, de que você quer o bem da pessoa e que você está fazendo de tudo para ter paz com a pessoa. Terceiro, e por fim, uma vez que você teve os seus pecados cobertos por Cristo, e portanto você foi perdoado por Deus, assim também devemos, em amor, cobrir multidão de pecados. Como você está na questão do perdão? Você está segurando alguém no seu coração ainda, que você não liberou? Porque a ideia do perdão é quem não perdoa que é o aprisionado. Você pode odiar a pessoa, você pode viajar para Paris, estar lá na Torre Eiffel e levar a pessoa que você odeia contigo. Você pode ir para o lugar mais lindo do mundo e se lá a pessoa que você não perdoou vai estar contigo porque é você quem está carregando. E aqui Cristo, ele fez tudo isso para que Deus assim nos perdoasse. Uma vez que você desfruta desse perdão, por que não perdoar? Por que não liberar? Por que não dizer: olha, esquece, não precisa mais lembrar. Ó, irmão, está perdoado. Ó, irmã, me perdoa. Buscar o perdão. Uma vez que ele fez isso, nós devemos também buscar perdoar outras pessoas. Em 1 de Pedro 4:8, 1 de Pedro 4:8, nos diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre, expia multidão de pecados. Os seus pecados foram cobertos. De tal forma que para Deus, não é que Deus tem amnésia, mas quando ele olha para você, ele não vê pecado algum, porque ele vê o Filho dele, ele vê a justiça do Filho, ele vê a perfeição do Filho. E sabendo que Deus te providenciou isso, por que não providenciar a outro? Em Provérbios é dito que a ira do insensato no instante se dá a conhecer, mas o sábio ou prudente oculta, cobre a afronta. Pense nisso. E
Por último, há alguém aqui nessa noite que olha para Cristo como uma raiz de uma terra seca? Você tem vindo à igreja, você tem participado, mas lá no seu íntimo, Cristo não tem toda aquela beleza que deveria ter para você. E você sabe disso. Você vem, participa, se envolve, mas durante a semana Cristo não tem beleza alguma para você. Na frente dos irmãos, sim, mas longe daqui, não. Ou você vê como alguém desprezado, alguém que não merece a sua atenção, alguém que não merece a sua atividade para com Ele. Eu conclamo você a se arrepender dos seus pecados e crer nele. E abraçá-lo como seu Salvador. E entender que Ele expiou pecados de pecadores. Não o trate como alguém desprezível. Não o trate como alguém que, eu vou levando, eu me sinto bem naquele ambiente, porque infelizmente há muitos que vêm à igreja porque se sentem bem no ambiente. Você não tem que vir porque você se sente bem, mas porque você deve estar bem com Deus, justo com Deus. E é somente por meio de Jesus Cristo. Que a graça de Deus abra os teus olhos para isso. E que Ele te chame com uma vocação, ou com a graça irresistível, a chamada eficaz, e você entenda esta verdade, mas não despreze a Cristo. Não seja daqueles em que Mateus 7, quando Cristo está terminando o Sermão da Montanha e diz, Senhor, Senhor, é a ideia de que é uma pessoa muito piedosa quando enfatiza 2 vezes o nome. Em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós fizemos vários milagres, muito mais coisa do que eu fiz. Mas eu não profetizei, eu não lembro de ter feito milagre, eu lembro de eu ter lidado com demônio já. Pessoas bem poderosas. Imagina. E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Não é que Ele não é presciente. A ideia do conhecer ali é que eu nunca tive relacionamento com você. Nós amamos a verdade, é visível que essa igreja ama a verdade, mas nós precisamos praticar a verdade. Atente para isso. Que Cristo não seja um homem, uma raiz de uma terra seca, mas que você veja como a sua porção, a sua herança, como diz em Apocalipse 2,17, o seu maná escondido que lhe será dado naquele dia final. Pense nisso. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor por Tua igreja aqui reunida. Louvamos a Ti porque se estamos aqui foi pela Sua graça, pela Sua soberania, nos vivificando, dando-nos fé, ó Deus. A nossa resposta deve ser amar-te por toda a eternidade. Fortaleça os líderes desta igreja, a liderança, a fim de que produza o bom crescimento do Teu povo aqui. Abençoe o pastor que o Senhor tem confiado a esta igreja, as ovelhas aqui. Que Teu servo fale aquilo que procede do Senhor. Que ele cresça na graça e no conhecimento de Cristo e na semelhança com Teu Filho. Que assim como foi orado, que hajam mais pessoas engajadas, que o Senhor levante os Urs e Arãos que seguraram os braços de Moisés enquanto Josué pelejava, assim também aquele que pode ser um esteio, um auxílio para o Teu servo aqui, enquanto a igreja está pelejando pelo Teu reino, Deus. Abençoe cada um, que o Senhor leve cada um debaixo da Tua proteção. Esse é o nosso rogo e o nosso pedido, em nome de Cristo. Amém.